Neste vídeo serão mostradas as principais técnicas e cuidados necessários para a produção de mudas de citros em ambiente protegido. O objetivo é complementar as informações fornecidas sobre os principais procedimentos usados e destacar a importância da utilização de mudas de alta qualidade genética e fitossanitária para o plantio de pomares de citros no Brasil. Este sistema auxilia o viveirista a produzir mudas de melhor sanidade por excluir a entrada de insetos vetores de doenças e de insetos pragas, que são prejudiciais principalmente quando a planta cítrica está em fase de formação. Veremos que a muda de citros usada para a formação de pomares comerciais é composta pela combinação de dois genótipos. Um deles, o porta-enxerto ou cavalo, que é responsável pela fixação da planta ao solo, absorção de água e nutrientes, interação com a microbiota do solo, entre outros. E também pelo enxerto, ou variedade copa, que é a parte responsável pela produção dos frutos. Para que a muda de citros atinja o padrão de qualidade, vários cuidados devem ser seguidos rigorosamente. Veremos as etapas da produção de mudas em ambiente protegido e os padrões que devem ser seguidos neste local. É importante destacar as estruturas e as normas do viveiro, começando pela entrada na propriedade onde ele está localizado. Aqui temos o rodolúvio, que faz a desinfestação dos veículos que entram no viveiro. O agente desinfetante utilizado é a amônia quaternária, na diluição de 1 litro do produto comercial para 1.000 litros de água. A cerca contorna o viveiro para controle do acesso de pessoas e veículos, podendo ser cerca viva ou não. Os higienizadores fazem a limpeza de mãos e calçados dos trabalhadores e visitantes antes de entrarem no viveiro. Os uniformes devem ser usados e lavados diariamente. As mudas e borbulhas devem ser feitas no interior de telados apropriados. O viveiro deve, preferencialmente, manter uma distância mínima de 100 metros de plantas de citros e 50 metros de estradas públicas. Para a cobertura do viveiro telado, deve ser usado plástico de polietileno transparente com espessura mínima de 150 micras, tratados contra raios ultravioleta. Nas laterais deve ser usada tela com malha nas dimensões mínimas de 87 centésimos de milímetro por 30 centésimos de milímetro para evitar a entrada de insetos vetores no interior do telado. A estrutura do viveiro, geralmente, é de aço galvanizado com altura de pé direito em torno de 4 metros, para evitar excesso de temperatura no interior do telado. A estrutura deve possuir mureta lateral de concreto com altura mínima de 30 centímetros, para evitar a entrada de água das chuvas, e o piso deve ser de concreto ou revestido por uma camada de brita de pelo menos 5 centímetros de espessura. A antecâmara é uma estrutura obrigatória no viveiro. Deve ter dimensões mínimas de 4 metros quadrados e 2 portas não alinhadas entre si, e não devem ser abertas simultaneamente. Esse dispositivo visa dificultar a entrada de insetos no viveiro telado. A disposição das mudas no interior do viveiro é feita em bancadas com altura mínima de 40 centímetros, separadas por corredores. O uso de bancadas facilita o manuseio das mudas e evita o contato direto dos recipientes com o solo. As mudas são agrupadas em fileiras dispostas em sentido perpendicular ao comprimento das bancadas. A água deve ser isenta de patógenos, portanto, deve ser proveniente de poço artesiano ou tratada com cloro ativo, caso seja obtida em outras fontes. É importante lembrar que a área do viveiro destinada à produção de mudas de citros não poderá ser utilizada simultaneamente para outras finalidades.
Para a formação de uma muda de qualidade, o viveirista utiliza a sacola de polietileno na recomendação mínima de dimensões de 10 cm de largura por 30 cm de altura, para alojar o substrato e permitir o desenvolvimento do sistema radicular do porta-enxerto. O desenvolvimento do sistema radicular nas mudas está diretamente relacionado com o tamanho das sacolas usadas para o plantio. O substrato deve apresentar propriedades físicas e químicas adequadas para o desenvolvimento das plantas. Algumas de suas principais características são: deve ser leve, para facilitar o transporte e o manuseio. Deve possuir boa porosidade, drenagem e capacidade de retenção de água. Deve ser isento de patógenos de solo. Não deve conter sementes ou propágulos de plantas daninhas. Não deve conter componentes de fácil decomposição. Deve apresentar custo compatível com a atividade. O substrato não deve conter solo em sua composição. Os adubos podem ser misturados ao substrato e ou adicionados em cobertura via água de irrigação. Após o enchimento com substrato, as sacolas plásticas são transportadas em caixas plásticas para o interior do viveiro e organizadas sobre bancadas suspensas de forma que ocupem toda a área da bancada. Uma vez organizados, a próxima etapa será a realização do transplantio. Mas antes, veremos como é a produção do porta-enxerto. Os porta-enxertos devem ser produzidos no interior do viveiro telado, usando sementes de plantas matrizes registradas. As matrizes devem apresentar características genéticas e sanitárias bem definidas e podem ser mantidas em condições de campo, tendo em vista que, até o momento, não existem evidências de que bacterioses e viroses dos citros não são transmitidas via sementes. É importante conhecer o desempenho da variedade Copa sobre o porta-enxerto antes de realizar a enxertia, pois a união entre ambos tem influência sobre o vigor da planta, resistência a pragas e doenças, adaptação a solos com características diversas, qualidade dos frutos, produtividade, entre outros. Os porta-enxertos podem ser adquiridos de terceiros que os produzem em tubetes, já estando prontos para o transplantio ou produzidos no próprio viveiro a partir de sementes adquiridas de terceiros ou produção própria. As variedades de porta-enxertos mais utilizadas são limão-cravo, Poncirus trifoliata, limão volcameriano, citrumelo swingle, tangerina cleópatra, tangerina sunk, tangelo orlando, citrange stroyer e carrizo. As sementes dos futuros porta-enxertos, em número de 1 a 2 por tubete, devem ser semeadas em tubetes com capacidade de 50 cm3. A raiz pivotante cresce em direção ao orifício situado no fundo do tubete, e ocorre a morte do meristema devido ao contato com o ar. Consequentemente, ocorre a emissão de raízes laterais e ocupação de todo o volume do substrato pelas raízes. Como geralmente são semeadas 2 sementes por tubete e devido à poliembrionia, pode ocorrer a germinação de mais de uma planta. Por isso, deve-se realizar o raleio, deixando apenas a planta mais vigorosa e com características morfológicas típicas do cultivar usado. Os porta-enxertos selecionados devem ser transplantados para a embalagem definitiva quando atingirem altura entre 10 a 15 centímetros. Após a irrigação, deve ser aberta uma cova no substrato que pode ser feita utilizando-se um bastão com um tubete na ponta, para delimitar a profundidade de transplantio. As mudas devem ser inseridas na cova, mantendo o seu colo no mesmo nível da superfície do substrato, que deve ser pressionado contra as raízes para evitar a presença de lacunas de ar entre raízes e substrato. A condução deve ser feita em haste única.
Para isso, devem ser feitas frequentes desbrotas nos ramos laterais para que os porta-enxertos cresçam de forma ereta, vigorosa e não percam a dominância apical. Nesta etapa, serão selecionados os porta-enxertos que tenham a espessura em torno de 8 mm, que é a espessura aproximada de um lápis. Dependendo das variedades e condições de cultivo, os porta-enxertos estarão aptos para enxertia de 3 a 6 meses após o transplantio. As borbulhas são as gemas laterais retiradas dos ramos porta-borbulhas. Elas são utilizadas para enxertia e devem ser obtidas de plantas matrizes ou de borbulheiras registradas. Para a realização da enxertia, deve-se fazer a toalete do porta-enxerto, que consiste na retirada de folhas e espinhos na base do porta-enxerto até uma altura de aproximadamente 5 cm acima do local onde a enxertia será feita, visando facilitar os procedimentos posteriores. A enxertia deve ser realizada de 10 a 20 cm acima da base ou colo da planta. Para cultivar escopas suscetíveis à agomose, a enxertia deve ser feita entre 20 e 40 centímetros, medidos a partir do colo do porta-enxerto. É importante que a casca do porta-enxerto esteja soltando facilmente, pois isso facilitará a inserção da borbulha. O método de enxertia mais comum é o T invertido, ou apenas uma incisão horizontal onde a borbulha é inserida de baixo para cima. A borbulha deve ser inserida no corte de baixo para cima, mantendo-a na mesma posição em que estava o ramo porta-borbulha, ou seja, não deve ser colocada de forma invertida. A fixação e proteção da borbulha enxertada deve ser feita com fita plástica, que pode envolver toda a borbulha, inclusive a gema. Em seguida, deve-se executar o forçamento da brotação da gema enxertada, que tem como objetivo quebrar a dominância apical do porta-enxerto, propiciando o desenvolvimento da borbulha enxertada. O método de forçamento mais usado é o encurvamento do porta-enxerto. A frequência de irrigação ou de fertirrigação depende do clima e da capacidade de retenção do substrato. De modo geral, são realizadas irrigações com turnos de 3 dias. O uso de sistemas automatizados facilita o uso da fertirrigação. Uma vez programado pelo operador, o sistema possibilita a mistura dos nutrientes e o controle do pH de acordo com as necessidades das plantas. Durante a germinação e o desenvolvimento inicial dos porta-enxertos, a irrigação deve ser feita de maneira a não descobrir as sementes. O tipo de irrigação mais utilizado na produção de mudas de citros em viveiro telado é o manual, usando mangueiras com chuveiros em sua extremidade. Após a enxertia, formaremos uma muda com 2 genótipos. O período de pegamento do enxerto é de 15 a 20 dias após a enxertia. Nesse momento, remove-se a fita plástica e verifica-se a cor da borbulha enxertada. Ela deve apresentar coloração verde se houve pegamento. Caso esteja necrosada ou de cor marrom, será necessário nova enxertia, que deverá ser feita no lado oposto à primeira e ligeiramente abaixo. Dessa maneira, ao se proceder o desmame da muda, a cicatriz resultante da enxertia que não pegou ficará na parte que será removida. A brotação do enxerto também é conduzida em haste única. Ao lado de cada muda no substrato deve ser colocado um tutor, que consiste em uma vareta de aço galvanizado que serve para conduzir a muda na vertical para evitar o tombamento. O tutor deve ser firme e fino para evitar danos às raízes quando introduzido no substrato, devendo ser inserido no lado oposto da curvatura da muda e fixado à muda por fita plástica. O desmame das mudas enxertadas consiste no corte diagonal do porta-enxerto, rente ao ponto da enxertia, e é realizado aproximadamente 20 dias antes das mudas serem transportadas para o destino final.
Após atingirem a altura adequada, as mudas recebem ainda no viveiro sua primeira poda de formação, que irá definir a altura de inserção das pernadas ou ramos laterais. A altura da poda varia de 30 a 60 centímetros, dependendo da espécie usada como cultivar copa. As mudas podem ser comercializadas após essa primeira poda e recebem o nome de mudas tipo vareta, pavio ou palito. As mudas também podem ser comercializadas com a copa formada, constituída por 3 a 5 ramos maduros radialmente dispostos em torno dos últimos 20 centímetros da parte superior das hastes. É importante a utilização de tinta protetora nos cortes das regiões podadas para impedir a entrada de patógenos. Cores diferentes de tintas são usadas para a identificação das variedades copa e porta-enxertos. As mudas prontas poderão ser comercializadas nas formas de haste única ou copa formada, devendo apresentar as seguintes características: tecidos amadurecidos, ramos sem danos físicos, corte do porta-enxerto cicatrizado. Para a comercialização, as mudas devem ser identificadas com etiqueta ou rótulo, que deve conter informações sobre o viveiro, como o nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor no Renascem, a expressão muda de seguida do nome comum, o lote, nome da cultivar, conforme inscrita no CNCR, que é o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas, o nome do porta-enxerto, conforme também inscrito no CNCR, e a data da semeadura do porta-enxerto.